Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. O programa Cláudio Alves Sem Censura também está na internet. Conheça o nosso site e siga-nos pelo nosso Twitter. E eu sigo aqui, nesta noite de hoje, com o Onofre Ribeiro. Onofre, conversávamos há pouco nos bastidores e observando também a sua história, mineiro. Como é que você escolheu essa profissão de jornalista? Queria que você falasse para Mato Grosso. Essa história ela é uma história que me comove, viu? Eu morava numa cidadezinha lá de Minas chamada Campos Altos, naquela cidade das serras, muito serrana. O meu pai era um pequeno produtor de café, comprou um aparelho de rádio. A cidade tinha 5 mil habitantes, tinha 3 aparelhos, 3. O terceiro foi o nosso. Standard Electric, com a bateria deste tamanho, e eu me apaixonei pelo diabo do rádio. Me apaixonei, tinha uma identidade assim, e como eu escutava rádio de manhã, eu só estudava, então eu escutava rádio de manhã, de tarde, de noite, seguia novelas, seguia toda, a programação do rádio era fantástica naquela época, anos 50, começo dos anos 50 até o final dos anos 60. E me apaixonei pelo rádio e, curiosamente, no interior de Minas Gerais, um menino sabia tudo do mundo. Rádio, né? Sabia tudo do mundo. Eu sempre fui de ler muito. Então era assim uma referência na cidade. Não, o Onofre sabe. Um molecote assim. Mas por causa do rádio. Quantos anos você tinha nessa época? Eu sou de 44, eu tinha 1954, quando o papai comprou, eu tinha 10 anos. Eu era uma referência de vocabulário. Conhecia o mundo. Sabia o mundo todo, de escutar rádio. Eu escutava mesmo. Seguia as novelas, os grandes romances eram dramatizados ali, naquele rádio da época, o rádio Ondas Curtas, sobretudo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que eu ouvia muito, Bandeirante de São Paulo, Rádio Record de São Paulo, Nacional de São Paulo. A Amazônia aqui. Então, naquele tempo a Nacional era a Nacional do Rio de Janeiro só, PRK-30. Certo. Era PRK-30 a identificação dela. Terminei o ginásio lá em Campos Altos, fui para Brasília, porque lá fazia o 2º grau lá no Elefante Branco, e a minha família queria que eu fosse médico. Papai foi para Brasília, pobre, uma mulher, 8 filhos e um caminhão. Foi o que nos sobrou. E ele queria um filho médico, né? A família queria um filho médico. E eu não queria ser médico, não era meu perfil. Aí eu fiz vestibular lá na UNB, fiz para jornalismo e passei. E era aí, era por aí mesmo meu caminho. Agora, a causa da escolha. O velho e bom rádio. Olha só. Nós falamos do curso superior da faculdade na tua época, faculdade de agora. E como é que era o jornalismo naquela época e o jornalismo de hoje, Onofre? Qual a diferença? O que te magoa nos dias de hoje? Eu acho que o jornalista de hoje, ele perdeu o contato com a realidade. Ele, no meu tempo, naquela época, ele não tinha esse status que tem agora. Ele era um feito meio marginal na sociedade. Como era o músico, como era o jogador de futebol, não tinha valor nenhum. O jornalista era meio... Aí ele agredia a sociedade, ele era um livre pensador, era um feito que ele fugia do figurino tradicional da sociedade. Ele bebia cachaça, ia para os... Tanto é que havia um sinônimo que o jornalista era boêmio, escrevia os poemas, as coisas num papel de embrulho, coisa que já não existe mais. Ele era muito rebelde. E do mesmo modo que o músico adquiriu status, hoje ganha uma fortuna, o jogador de futebol ganha uma fortuna, o jornalista também se modernizou, só não ganha uma fortuna. Mas ele adquiriu um status muito grande e esse status nublou a visão dele. Ele aprendeu a trabalhar na seguinte leitura. Trabalha com verbos. Aconteceu, realizou, inaugurou, falou, declarou, agendou. Não pesquisa mais nada. Não entrevista. Os de hoje não entrevista. A entrevista é muito... E outra coisa que mudou muito, nosso jornalista jovem está muito autoritário. Muito autoritário. Falta de humildade ou é a cultura própria? A cultura. A universidade se politizou muito nesses últimos anos, PMDB, PT, esses últimos 30 anos, muito PMDB e muito PT. Então, deixou de ensinar o aluno humanismo, ensinou política. Não a política, a contestação do eu sou contra. Mas você, para ser contra, tem que ser contra alguma coisa e fundamentado. Sem dúvida. Ser contra por ser contra não muda nada. Então, nós temos um pessoal de pouca formação intelectual, pouco conhecimento, sem ligação nenhuma com a história,
e que não lhes ensinaram que a sociedade tem coisas boas e ruins, e as boas valem tanto quanto as ruins. Não é só a ruim que é notícia. E que outra coisa, ninguém é intelectual ao ponto de poder desprezar a tudo e a todos. Eu acho que há muita prepotência no jornalismo atual e isso está matando a capacidade do jornalista. Não estaria na hora de mudar as exigências legais, por exemplo, proibir o jornalista de ser político? Não está na hora de acabar com o curso de jornalismo? O senhor já trabalhou em diversos órgãos de imprensa Já. Aqui na capital. Já. O que mais marcou para o senhor e qual a paixão do senhor? Revista e rádio. Na década de, por causa da minha formação de escutar rádio, na década de 70, na década de 82, nós criamos, eu mais uns 5 amigos, fundamos em Cuiabá a Rádio Vila Real, uma rádio AM de programação muito boa. Depois, em seguida, uma FM. E fundamos uma revista, a revista é de 79, no ano que o Estado dividiu. A revista, Mato Grosso se dividiu, criou Mato Grosso do Sul em 79 também. Aqui entrou num paradeiro, numa paranoia de que isso aqui ia acabar, aqui não tinha futuro, que o pessoal do Mato Grosso do Sul nos botou na cabeça de que nós éramos pobres e eles eram ricos. Eles nos sustentavam e o dia que eles parassem de fornecer dinheiro que nós íamos acabar, quando era o contrário. E nós não sabíamos. Então, dividiu o Mato Grosso, aqui entrou assim, aqui enterrou a cabeça na areia, aquela paradeira, aquela tristeza. Aí nós fundamos uma revista, e tem um cuiabano que precisa registrar o nome dele, Eugênio de Carvalho, já está com 70 e poucos anos, um monstro de jornalista, e criamos uma revista, a revista Contato. Essa revista mostrou a Mato Grosso que Mato Grosso era viável. Então ela aprofundava, ela investigava, eu viajei esse estado todo de cavalo, de barco, de boiada, de navio, de trem, de avião. Fiz o diabo nesse Mato Grosso a pé, para nós mostrarmos que Mato Grosso era esse. Então, de lá para cá, eu fiquei na revista uns 10 anos, vendemos as rádios também e tal, pressões políticas, não quisemos acompanhar, vendemos. E nos últimos anos eu fiquei na revista RDM, também, uma revista estadual, fez um trabalho muito bom de dar identidade a Mato Grosso. Mato Grosso não tem uma identidade, porque ainda é um estado muito novo, muita gente que chegou de fora, muito município novo. Então, o meu coração fica em revista, em rádio, e num terceiro plano em jornal. TV não fez a minha cabeça, não, apesar da sua importância. Todo mundo na sua profissão tem um momento mais marcante. Qual o momento mais marcante no jornalismo de Onofre Ribeiro? Olha, tive momentos assim, muito interessantes, mas o momento mais marcante que eu vi foi no dia que dividiu o Mato Grosso. Eu vi 2 momentos. A eleição do Tancredo Neves a presidente da República pelo voto indireto e depois acabou não governando, né? Fui lá em Brasília e vi a divisão de Mato Grosso, o dia que o governador de Mato Grosso foi a Brasília para assistir a assinatura da lei da divisão. Mato Grosso, aqui o norte, não foi consultado. Nós alugamos aqui um avião, um Boeing da VASP, um Boeing 707 da VASP, e foi um bando de gente para um velório, calado, cabeça baixa, porque o pessoal do Mato Grosso, aqui nós do norte, éramos contra a divisão, com medo da pobreza, que o sul nos fez acreditar que nós éramos pobres, né? E o pessoal do sul fretou 2 Boeing da VASP e foram para uma festa. Comemorar. Aí nós chegamos em Brasília, de um lado um povo de cabeça baixa, entristecido, que perdeu 400 e poucos mil quilômetros quadrados de território e perdeu identidade, e o Mato Grosso do Sul que achava que ganhou a identidade, que ganhou tudo e no final não era. E ali eu acabei trabalhando escrevi muito sobre isso, né, dos 2 momentos. Onofre, eu não posso perder esse momento Sim. da sua fala, que você toca 2 vezes em divisão do Estado. Sim. Tua opinião sobre a divisão do Estado de Mato Grosso novamente? Hoje é a coisa mais lógica que podia ter havido. As 2 regiões, o norte e o sul, não tinham nada em comum, a não ser o nome. O sul era mineiro, paraguaio e gaúcho. O norte era português, negro, índio e mais tarde nordestino e mineiro. Era esse o norte. Mas o norte era muito grande, o norte não tinha assim uma mesma identidade. Eram ilhas. Ali o leste, Poxoréu, Barra do Garça, ali aquela região do leste, toda ela era nordestina, baiana e maranhense.
Aqui para cima, aqui na região era Pantanal, Cuiabá era uma mistura. O Mato Grosso do Sul era mais ou menos homogêneo, então não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. O Mato Grosso do Sul era ligado a São Paulo, era ligado a Minas, ligado ao Paraná. Aqui era ligado ao Rio de Janeiro. E depois, quando fez o asfalto, ligado a Brasília e ligado um pouco mais a Goiás. Então não tinha nada que ver. Separou e foi bom para os dois. Um descobriu o tamanho que era. E uma nova divisão hoje? Agora não caberia, não. Não caberia. Porque é muito cara. Naquele momento, a divisão só foi possível porque o Brasil estava pegando muito dinheiro emprestado do exterior, dinheiro chamado petrodólares, dólares que sobravam do excesso de dinheiro do que os árabes estavam ganhando do petróleo, que subiu de preço de 2 para 14 dólares do barril. E mesmo assim, a lei da divisão dizia que durante 10 anos o governo federal ajudaria os dois estados a se manterem, porque sabia que eles iam ter uma queda e rachar a receita dos dois, né? Foi em 83... E hoje isso não pode mais. Em 83 já acabou, e Mato Grosso entrou em crise, Mato Grosso do Sul começou a pegar dinheiro emprestado, hoje deve mais que Mato Grosso. E começou a vida 0 quilômetro. Então, uma divisão hoje não faz mais sentido. É muito cara e... Agora, tem estados muito grandes. Fará sentido, num determinado momento, daqui a de 5 a 10 anos, uma redivisão territorial do Brasil, não só de Mato Grosso. Ok. Ainda hoje vamos discutir sobre mercado de trabalho e no próximo bloco o papel das assessorias de imprensa. Voltamos já. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. O mercado de trabalho na área de jornalismo apresenta boas possibilidades para o profissional recém-formado e com qualificação. O bom desempenho da economia brasileira nos últimos anos tem refletido positivamente nos investimentos de empresas e do setor público-privado nas mais diversas áreas da comunicação social.